Oiê, vamos falar de quadrinhos e tirinhas? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para você poder entender um pouquinho mais de como você lidar com textos motivadores na sua redação, eu quero aqui trazer para você de uma forma geral, então não focando tanto em qual tipo de redação de vestibular, por exemplo, Enem, o Nesp, o URGS, o EA ou o ERJ, mas para você poder ter uma noção de como que funciona quando aparece um quadrinho, uma tirinha para você de texto motivador. O que aquilo pode te ajudar na sua argumentação. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando a gente fala de quadrinho e tirinha, nós temos justamente essa sequência de quadros ao qual ele vai trazer no final uma ação a qual você não esperava. Ele vai ser diferente de cartoon e charge, que cartoon e charge ele parte do pressuposto de você ou ter um estereótipo de uma personagem ou se não de uma pessoa que é importante num espaço de tempo para você poder entender quem que é essa pessoa ou quem que é essa referência. Então, por exemplo, se eu trouxer para você uma charge, muito provavelmente você pode ter um estereótipo de você ter o Elon Musk e o Donald Trump. Ou se não, quando você tem um cartoon, você tem um estereótipo de uma pessoa que ela é patriota. Então você pode ter uma pessoa com a camisa da bandeira da nação, ou se não de um indígena que realmente ele tem até cocar e fica até meio que esquisito essa estereotipação. Então, quando a gente está falando de quadrinho e tirinha, as personagens podem até ser realmente conhecidas ou não conhecidas, mas o mais importante é que no final do último quadro nós temos uma quebra de expectativa. A quebra de expectativa ela vai surgir como uma ideia de se criar o humor. Não é essa coisa que se fala que você tem que achar muita graça, que você tem que achar alguma coisa sensacional. Mas a quebra de expectativa especificamente em redações, ela se traz sobre o que a gente espera de uma situação. Como a gente tem uma quebra de expectativa em quadrinhos e tirinhas, aquela expectativa ela é quebrada, então realmente não acontece alguma coisa. Então isso se forma como uma possibilidade de você poder ter uma mudança de atitude no corpo social, então como a gente deveria reagir a tais situações, ou até mesmo como ele vem como uma origem de por que a gente faz esse tipo de reação. Então as tirinhas são boas para a gente poder pensar no comportamento do ser humano e também nas expectativas de preconceitos que eles possuem. Então, ou a gente pode usar como tese, ou inclusive até mesmo como explicação das nossas teses, ou até mesmo como uma forma de proposta de intervenção, sem necessariamente a gente citar as tirinhas. Isso é uma coisa muito comum, porque a gente tem essa ideia de que como a gente tem que usar as ideias dos textos motivadores, você não precisa citar, tipo, como é dito no texto motivador número 1, ou no quadrinho do texto motivador número 1. Você tem que utilizar as ideias. E é muito interessante você até perceber como você tem dos vestibulares, como por exemplo, o Enem. O Enem, ele é um vestibular que por muito tempo ele não utilizou tirinhas e quadrinhos. A última vez que a gente realmente vai ter um uso de tirinha e quadrinho vai ser há 14 anos atrás que a gente teve do tema de 2011 dos limites entre o público e o privado. A gente tem inclusive até aqui mesmo essa tirinha dos quadrinhos dos anos 10, malditas câmeras, somos monitorados o tempo todo. Se você está me ouvindo, saiba que podemos lutar contra a sociedade do controle juntos. E no final, nós temos também a pessoa que está monitorando sendo monitorada também. A partir daí, nós temos essa ideia que podemos pensar como uma tese que é como que a gente define esse limite entre o público e o privado? Por quê? Quando a gente vai ter essa ideia, a gente não sabe de fato que as pessoas que também estão trabalhando também estão sendo monitoradas. Então essa ideia entre o público e o privado, de o que a gente pode monitorar, o que a gente pode não monitorar, é uma ideia que ela continua sendo vaga no Brasil de o que realmente faz se separar. Será que são apenas leis ou costumes que a gente vai se lidando ao longo do tempo sem se revoltar? Porque a gente pode ter essas câmeras sem a gente nunca ter pedido alguma coisa, mas é simplesmente porque a gente se acostuma e realmente não se revolta. E aí, quando quer se revoltar, já é tarde demais, como é o caso dessa tirinha. A Unesp do ano passado, inclusive, também pediu um tema que era da medicalização da vida a quem interessa. E aí a gente vai ter, inclusive, no texto motivador número 2, a palestra sobre os novos tempos. É preciso medicar todas as crianças que correm e gritam. Correr e gritar não são 2 direitos das crianças? Sim, são 2 direitos contra milhões de dólares. Então percebe que no quadro final a gente tem essa quebra de expectativa que é se colocado o que a gente vai ter do lucro de empresas acima de direitos naturais de pessoas que não têm nem noção do que se funciona como um sistema econômico. Então é perceber que quando a gente está falando dessas tirinhas, desses quadrinhos, é notar que existe uma crítica social que ajuda a gente a construir uma ideia
no sentido de que a gente pode colocar ou qual que é a origem do nosso comportamento, como por exemplo, aqui a origem do comportamento da medicalização é que ela está acima do direito de pessoas, ela está visando o lucro, e se esse lucro passar por cima de direitos, isso é uma consequência, não é uma coisa que vai impedir ele. E assim como também até a mesma redação da UEA utiliza um exemplo, quando a gente vai ter no tema que a gente teve do EASIS 2 de 2003, de zoológicos, preservação ou desrespeito aos animais. O texto número 1 tinha um quadrinho da seguinte forma: a onça pintada é o maior felino das Américas. É muito linda. E o que ela fez para estar presa? Então percebe que quando a gente tem esse conceito do zoológico, já se traz com uma confusão aqui do que a gente tem para o Armandinho, que é, o zoológico, ele funciona como uma prisão ou ele funciona como um local para ele poder ser visitado e ser respeitado? Porque perceba, até o próprio tipo que a gente tem do tema de redação é preservação ou desrespeito aos animais. Então eles estão no zoológico para que a gente possa preservar esses animais ou porque eles estão presos, que era para que justamente eles não saiam dali. Percebe que esse tema ele vai se trabalhar nos próximos textos motivadores com essa ideia, que é como que a gente lida com o zoológico, qual que é a primeira impressão que a gente leva para as crianças, qual que é realmente a intenção real do que a gente tem do zoológico. Então já se traz essa forma de porque é a forma que eles são colocados ali que faz com que a gente se questione, mas será que realmente eles estão ali porque é pra gente poder se maravilhar e realmente conseguir ter uma noção boa da natureza, como a gente tem nos dois primeiros quadros, que é que a onça pintada que é o maior felino das Américas, então a gente tem essa forma do conhecimento. O segundo, que tem esse vislumbre, que é realmente de se apaixonar pela natureza, mas o último que é pensar. Mas será que esses animais têm que estar aqui presos, enjaulados? E assim como a gente teve na Unicamp de 2023, uma situação ao qual a gente tinha também sobre uma denúncia de uma situação que vivenciou ou que foi visualizada de uma situação de racismo. E nós percebemos que um dos textos motivadores, que é o texto do motivador número 3, a proposta número 2, tinha um quadrinho de alguém me empresta o lápis cor de pele. E no final nós temos várias crianças com várias peles, com várias cores de peles, exclusivamente, respectivamente, de suas peles. Então vai perceber que essa coisa do cor de pele, apesar de a gente naturalmente lidar com que a gente tem aquele rosinha um pouco mais clareado, é uma coisa que vai depender muito de pessoa para pessoa. Então é uma coisa sistemática colocada como natural, que quando a gente leva para essa coisa do racismo, não é porque eventualmente as pessoas nascem racistas, mas é porque elas estão condicionadas a pensarem dessa forma. Então é interessante perceber que quando a gente tem os quadrinhos, a partir daí deles, eles já levam a gente a fazer o quê? Fazer o pensamento sobre o comportamento de indivíduos e de sociedades e de como a gente tem essas quebras de expectativas ou até mesmo as expectativas e como a gente poderia mudar elas também. Então, principalmente se você tiver que levar alguma ideia desse vídeo, é pensar, quando você tem que lidar com um quadrinho ou com uma tirinha, é pensar, qual o comportamento social está sendo questionado aqui nesse quadrinho ou nessa tirinha. Então, no final, a gente tem essa coisa de o que a gente está aceitando como normal, o que a gente está aceitando como expectativa do que aconteceu no último quadrinho, mas que está sendo quebrada. Então, pense em todos esses exemplos que eu mostrei para você, que eles podem te ajudar muito a você poder construir uma tese de uma redação ou uma explicação de uma tese, que é a partir daí que você constrói sua redação. Em redações, os textos motivadores estão lá para te ajudar com ideias, mas é a partir dessas ideias que você vai construir sua argumentação. Então não basta apenas ideias do que estão colocadas dentro dos quadrinhos, mas elas te ajudam na sua redação para ter uma argumentação melhor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então como que você pode utilizar quadrinhos da melhor forma possível na sua redação. Você tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, alguma coisa que você gostaria de perguntar, ou até mesmo de vestibulares específicos que utilizam quadrinhos? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!